Fala, meus queridos, graça e paz, sejam muito bem-vindos a mais um podcast de Novos Começos. Eu tenho um convidado que você vai adorar conhecer a história dele hoje. Vamos lá? Pois é, e nós temos hoje aqui o nosso convidado, que é o nosso amado amigo e irmão Edmar. Seja muito bem-vindo! Muito obrigado, pastora. É um privilégio estar podendo participar com vocês aqui. Uma família, uma igreja que sempre me acolheu muito bem aqui em Bragança, então estou muito honrado nesta manhã de poder participar desse podcast. Eita, glória a Deus! E eu tenho certeza que essa história vai inspirar seu coração. Então, como a gente costuma contar aqui, Edmar, nosso objetivo é contar os novos começos. E por causa disso, eu gostaria de saber como é que foi o seu começo com Jesus. Quando é que você encontrou ele ou quando é que ele te encontrou? A minha história ela é muito, eu posso dizer que ela é muito engraçada, né? Porque eu cresci num lar católico, né? Uhum. E assim, católico, mas não frequentante de igreja. E eu lembro que eu comecei a jogar, né, na base do Cachoeiro, e nesse meio tempo eu fui fazer um teste no Cruzeiro. Né? Eu já era profissionalizado no Cruzeiro, mas fui fazer um teste no Cruzeiro, na base, no juvenil do Cruzeiro. Você nasceu onde? Eu nasci no Espírito Santo, sou capixaba, sou natural de Iconha, Espírito Santo. Entendi. E eu passei nesse teste. E normalmente o Cruzeiro ele disputava uns campeonatos fora de Belo Horizonte. E nessa época, né, que eu acho que era mais ou menos no final do ano, o Cruzeiro ia disputar um campeonato lá no Rio Grande do Sul, chamado na cidade de Santiago. E eu lembro que nessa época eu já sabia tocar violão, pouca coisa, já estava no processo ali de aprender a tocar violão. E eu sabia tocar 2 louvores só, que era um da Cassiane e aquele que expandiu no Brasil, para a nossa alegria, os Galhos Secos, né, o nome da música. Sim. E eu lembro que a gente foi disputar esse campeonato, cara, e eu fiquei concentrado com um homem de Deus, cara, com um atacante na época do time, o Tadeu, e ele porque queria aprender a tocar violão, cara. E assim, comprou um violão em Belo Horizonte e viajou com o violão, sem saber de nada. E concentrando com ele no mesmo quarto, ele falou: Edmar, você vai ter que me ensinar a tocar violão, mas tem um porém, você vai ter que tocar só música evangélica. Então, assim, eu ensinava ele a tocar violão, da maneira como eu tinha aprendido, né? E tocando, só sabia tocar esses 2 louvores. Então, praticamente, ele aprendeu a tocar violão tocando esses 2 louvores. E mediante, assim, as aulas, entre aspas, que a gente fazia no quarto, ele ia semeando a palavra, falava de Jesus para mim, sempre semeava ali a semente no meu coração, né? E a partir disso a gente foi campeão desse campeonato lá no Rio Grande do Sul. Voltamos para Belo Horizonte e eu comecei a frequentar a igreja com ele. Na época a igreja batista do bairro Santa Terezinha. E eu lembro que num dia no culto, Deus, assim, o Espírito Santo tocou muito forte no meu coração, né? E eu me rendi, levantei as 2 mãos assim, não precisou ninguém me pressionar ou ter acontecido algo assim na minha vida, né? Que muitos falam, né? Se não vem pela dor, vem pelo amor, né? Então, assim, foi algo muito, muito espontâneo de Jesus, do Espírito Santo ter tocado no meu coração. E a partir disso, a minha história começou com Deus, né? Eu comecei a caminhar, eu tive uma sede muito grande, assim, de poder conhecer o Espírito Santo, comecei a buscar, comecei a ir nos montes lá em Belo Horizonte, às vezes estava chovendo, mas como eu tinha feito uns propósitos com Deus de conhecê-lo, então às vezes eu ia para o monte debaixo de chuva, com violão nas costas, mas assim, foi muito interessante porque a estratégia do Tadeu, dele de me fazer conhecer Jesus, foi interessante, né? De eu ter que tocar somente louvores. Com certeza. E a partir disso ele ministrava a palavra no meu coração, então não sei se ele vai ver esse podcast ou essa palavra, né, mas eu louvo a Deus pela vida do Tadeu, porque ele foi um instrumento de Deus para que hoje eu pudesse ter conhecido a Jesus, estar com Jesus e continuar na presença de Jesus. Uau, que legal. E interessante porque vocês não têm parada, né? Jogador de futebol, depende do contrato, às vezes vocês ficam 1 ano num lugar, 2, às vezes menos, né? E mesmo assim, você conseguiu se manter firme com o Senhor, assim. Como que você... a que você atribui isso, né? Deu para ver que já no início da sua conversão você tinha muito firme isso, né? Esse propósito de buscar mais o Senhor. Mas como não perder isso no meio de uma vida tão instável, né? Vamos colocar assim, de lugar. Sim.
Não, fora isso é que eu cresci, um exemplo. Quando eu me batizei na Assembleia de Deus. E as assembleias, antigamente, hoje estão mais renovadas, né? Mas antigamente você não podia usar bermuda, né? Você não podia jogar futebol, né? E eu já era profissionalizado. Então, assim, eu carregava um peso de ser jogador de futebol, ter sido batizado na Assembleia. O pastor que me batizou, ele foi para um outro lugar. E chegou um pastor que era mais rigoroso ainda. Então, assim, o início foi muito difícil porque eu carregava a questão da religiosidade, né? E fora isso de ter que você ser jogador de futebol, as mudanças, às vezes você não tem um ministério para estar congregando. E eu lembro que às vezes as pessoas pegavam, né, os pastores ou, sei lá, quem recebeu oportunidade na Assembleia, eles falavam, ó, quem joga futebol vai para o inferno. Tá usando short, você vai para o inferno. Então, você imagina isso para mim sendo um jogador de futebol profissional, né? O pastor, na época, ele não tinha essa sabedoria de entender que era a minha profissão. Então, eu carregava muito esse peso de eu ter que seguir no ministério, né? Paulo, ele fala uma coisa que é muito interessante. Ó, você fica no lugar que você vai se sentir bem, que você foi chamado, né? E eu gostava muito de estar na Assembleia, mas isso já estava me acarretando um peso, né? Um peso espiritual, um peso de consciência. E aí eu tomei uma atitude de poder estar no lugar onde eu iria me sentir bem, onde o meu ministério ia crescer. E aí eu conversei com o pastor, pedi a minha carta e peguei e fui para a Batista Renovada, Monte Oreb. E então, assim, além da nossa vida do futebol, que é muita corrida, que é muita mudança, né? O que a sociedade impõe a um atleta profissional de futebol é que a vida dele é realmente desregrada, né? Ele não tem regras, né, no futebol. O atleta, ele ganha, para muitas pessoas, ele ganha dinheiro, vive uma vida desregrada, faz o que quer, mulherada, noitada, carros bons, de luxo. Então, assim, realmente no meio do futebol você ser cristão, você se manter sendo cristão é muito difícil, porque tudo isso vem muito fácil, né? Eu acho que na vida, sim, vem muito fácil, mas assim, para o atleta de futebol, né, eu passei 8 anos fora do país, eu morei 8 anos fora. Morei em Portugal, Itália, Espanha, Romênia e Grécia. Por exemplo, na Romênia não tinha uma igreja para mim ir. Uau. Eu já estava casado nessa época, eu e a minha esposa, o que a gente fazia? Reunia os brasileiros que tinha na Romênia, né, na cidade ali de Cluj, e a gente fazia uns cultos em casa. Eu com meu violãozinho, né, levava uma palavra e pra gente poder realmente estar com a chama acesa, porque não é fácil você mudar, você está fora do país, fora que o país da Europa, a Europa em si, ela é mais fria assim na questão do evangelho, né? Hoje está muito mais incendiada, mas antigamente era mais difícil. O Romênia, então, pior ainda, que é um país ortodoxo e então assim, minha caminhada, a caminhada da minha família assim com Cristo, eu vejo que é mediante uma obediência, pastor. Uma decisão, é uma decisão. Eu decidi obedecer, eu decidi viver uma vida, né, muitas das vezes de altos e baixos, né, que é muito normal na nossa vida, mas assim, tendo sempre por objetivo me aproximar de Jesus, porque eu conheci um Jesus verdadeiramente, um Jesus que tocou no meu coração, um Espírito Santo que mudou a minha vida. Então, assim, se hoje eu estou de pé, minha família está de pé, né, porque realmente teve uma busca, teve uma obediência e teve, acima de tudo, um desejo de continuar, porque não é só você começar, né? Você tem que continuar, né? Começar é fácil, né? Seguir e prosseguir em conhecer o Senhor, a palavra fala. Então, assim, eu sou muito grato a Deus, porque nos momentos em que eu achei que eu iria cair, que eu iria morrer, assim, espiritualmente, Jesus foi lá e me sustentou, assim como ele fez com Pedro lá, ele tirou Pedro lá de debaixo das águas, né? E vem cá, Pedro, seu negócio é caminhar, você vai andar sobre as águas, você vai continuar caminhando. Então, hoje eu estou de pé porque existe uma misericórdia que se renova sobre a minha vida a cada manhã. Mas você vê que o quanto nós precisamos entender, o quanto o cristão precisa entender que a vida com Jesus não é baseada em sentimentos, né? E também, uma outra coisa que eu vejo é muito relevante para a gente aprender é essa questão. Às vezes as pessoas, elas dependem de um lugar, dependem de um pastor, dependem de uma pessoa, né? E eu vejo, por isso até que eu te fiz essa pergunta, porque o tempo todo, você
construir aonde você quer. Por exemplo, como você deu esse exemplo aí da Romênia, né? Chegar num lugar de não ter igreja. Então, assim, nós vamos viver momentos de... Nós não temos essa experiência no Brasil, que a gente tem uma liberdade tão grande, né? De ler a Bíblia, de ouvir o que a gente quiser. Sabe que alguns dias atrás eu quis mandar um livro para uma pessoa que está na Alemanha. Estou evangelizando ela e eu quis mandar um livro para ela. Ela falou, olha, me fala o nome do livro que eu vou verificar, porque eu não posso baixar qualquer coisa aqui, porque senão nós somos multados. Então, a gente tem uma liberdade tão grande aqui no Brasil que a gente não percebe essa liberdade. E não aproveita, né? E não aproveita. E mesmo aqui, quantas pessoas desistem da sua caminhada com o Senhor porque as circunstâncias não são favoráveis, né? Então, assim, a gente precisa entender que o Evangelho é uma renúncia e é uma decisão. Né? A partir do momento que eu entrego a minha vida para Jesus, Ele é o meu Senhor. E isso não depende do que eu estou sentindo, não depende do que eu estou passando, não depende de nenhuma circunstância. E, né? por exemplo, essa história da Romênia, acho que foi no meu último ano, penúltimo ano, eu tive uma lesão de hérnia de disco. Eu joguei praticamente quase um ano com a L4, L5, hérnia de disco. E eu tive que fazer uma cirurgia. E como o país não tinha muito recursos, o clube era muito fantástico, assim, tinha estrutura, mas assim, nessa questão de lesões, eles mandavam sempre alguém ou para a Alemanha para operar joelho ou para Portugal. E eu fui para Portugal nesse meio tempo. Então, assim, nesse último ano, nesse penúltimo ano, eu praticamente fiquei um ano todo sem receber salário. Uau. Passei por essa cirurgia, não sabia o que seria no futuro, porque antes eles falavam que a hérnia de disco para um atleta de futebol é praticamente impossível você se recuperar. E eu fui para Portugal, fiz essa cirurgia, então Deus nunca deixou faltar nada para mim, para minha esposa. A gente morou num hotel, quando a gente não ficava no hotel, a gente ia para casa dos pastores amigos nossos lá em Braga. E eu passei por essa cirurgia trazendo muita incerteza, assim, né, entre aspas, porque eu não sabia o que seria o meu amanhã. Mas assim, Deus é tão fiel, tão bom, que mediante a salário atrasado, a uma cirurgia, Ele não me deixou faltar nada. E eu recuperei, eu voltei a jogar, voltei no mais alto nível. Uhum. Então, como você falou, eu acho que não depende das circunstâncias para você servir a Deus ou não. A circunstância vai aparecer todo o tempo, a dificuldade ela vai aparecer. Sim. Mas eu acho que existe uma constância que nós precisamos obter em nossas vidas. Né? Se eu fui tocado, se eu recebi da parte de Deus, que é o Espírito Santo, na minha vida, eu tenho que caminhar, eu não posso parar. A circunstância não vai me parar, porque Jesus ele é fiel para nos sustentar do início até o fim. Glória a Deus, é isso mesmo. Foi sempre assim na minha vida. Amém. E uma coisa que eu percebo, né, quando eu olho para a sua jornada, pelo menos durante o período que vocês estiveram aqui em Bragança e eu conhecendo um pouquinho vocês, você, a Nay, né, que esteve aqui com a gente, que tem uma voz maravilhosa, esteve com a gente no louvor também, eu vejo que vocês têm esse cuidado, né, de estar frequentando o corpo de Cristo. Sim. E frequentando a igreja local mesmo. E eu acho isso tão maravilhoso, porque está tão na moda falar Sim. de ser cristão, principalmente algumas pessoas que às vezes estão em evidência, mas as pessoas não querem comprometimento com o corpo. Sim. Né? E eu acho que assim, fica muito claro que vocês entenderam essa revelação Sim. da palavra, né? E a Nay, ela fala assim, poxa, eu tenho muita saudade de Bragança, do ministério, de estar no ministério. E para mim também é muito difícil, porque eu gostaria de poder exercer meu ministério. Eu gosto de tocar, gosto de cantar, né? Às vezes desafinado, não, mas tudo bem. Mas realmente a importância de você participar de um corpo. É extremamente importante para mim, para minha família, eu estar no ministério, estar num corpo, junto com os irmãos, tendo um pastoreio sobre a minha vida, tendo uma autoridade que eu sei que vai cuidar de mim, né, da minha esposa. Então a Nay sempre fala, poxa, eu tenho muita saudade de Bragança, né, dos irmãos, da pastora, do pastor. Mas a gente entende que para tudo é um tempo, Sim, né? Com certeza. E a importância de nós estarmos sempre buscando estar próximo de uma igreja, congregando e dedicar a nossa vida realmente a isso, porque é isso que faz a gente caminhar.
E uma coisa também, a gente estava falando de constância, e uma das coisas que eu acredito que é um grande desafio na vida de um atleta, eu acredito que em todas as áreas, né? Mas no futebol, principalmente porque o brasileiro é tão apaixonado pelo futebol, que quando tá bom, tá muito bom, mas quando tá ruim, tá muito ruim. Então, como é que é isso, né? De lidar com esse emocional de um dia você ser o herói, outro dia você ser o bandido. Boa pergunta, pastor. É muito engraçado, porque eu aprendi isso muito cedo, né? Ou melhor, eu aprendi isso na volta pro Brasil, né? Porque fora do país, lá na Europa, você não tem muito essa cobrança que é aqui no Brasil, né? Eu acho que na vida também normal aqui no Brasil é muito puxada a cobrança, mas assim, se tratando de futebol é muito pesado, né? Você joga no domingo, você é o herói, o time ganhou, você é o herói, você perdeu na quarta-feira, você já não presta. Não pode nem sair de casa, né? Você não pode nem sair de casa, você tem que se trancafiar dentro da sua casa, com sua família, você não pode levar seus filhos na escola. Ou se você quer comer alguma coisa no shopping, o torcedor vai falar que você está vivendo, não está se preocupando com o clube. Então, assim, não só na vida espiritual, mas no normal, né, na vida normal, você ser um atleta de futebol não é fácil. Ainda mais você jogando em clubes grandes, igual eu joguei no Cruzeiro, no São Paulo, no Vasco. Né, são clubes que existem pressão assim, absurda. Então, você ser constante nesse sentido. E eu aprendi muito a blindar minha mente, né? Um emocional muito trabalhado, uma inteligência emocional, eu né? entendi que eu não sou o que as pessoas me julgam que eu sou, né? Não. O Edmar não é só o Edmar do domingo. O Edmar é o Edmar da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado e domingo. Então, assim, a minha constância tem que ser diária. De eu saber quem eu sou. Eu acho que tem acontecido muito isso, pastora. Não só no meio do futebol, mas eu acho que na vida cristã, né, a pessoa ela saber quem ela é em Cristo. Né? Nós não podemos permitir que a opinião do outro defina quem a gente é. O vento ele vai soprar, né? As dificuldades elas vão chegar, mas assim, aquilo que foi revelado que eu sou em Cristo Jesus não vai mudar não, independente da opinião das pessoas. Exatamente. E eu tenho uns amigos que falam, Edmar, você realmente, psicologicamente, você é muito forte, porque você suportar algumas pressões, igual foi no Vasco na época que eu estava no Rio de Janeiro em 2022, né? Vocês passaram uma situação muito difícil lá, Minha esposa, né? ela recebeu ameaça de morte, né? Os meus filhos, né? Porque a situação do clube não tem nada a ver com a minha situação, né? Entre aspas. Eu estou envolvido com o clube, mas eu não posso carregar um peso de 20 anos que o clube não estava ganhando. E ali no Vasco foi realmente isso. Então, assim, se eu não tivesse um psicológico, né? Formado na questão de ser cristão, de saber quem eu sou em Cristo, com certeza eu já tinha, naquele ano mesmo eu tinha pedido para sair do Vasco, porque realmente foi uma pressão absurda. E a minha esposa também, ela foi guerreira nessa área, ela sabe, o que eu mais falo com a minha esposa, com a Nayara, você precisa saber quem você é em Cristo. Sim. Né? Porque o tempo ele não vai dizer quem você é. A circunstância não vai dizer quem você é e as pessoas também não vão dizer quem você é. Você, primeiramente, tem que saber quem você é. E quem você é em Cristo, eu acho que isso define muito o nosso caminhar diário. Eu acredito que, claro que numa proporção infinitamente maior, né, para quem está em evidência, principalmente, eu acredito, dentro do futebol, pelo fato do Brasil ser o país do futebol, né, ter essa paixão, tal, mas eu acredito que, independente da proporção, essa é uma coisa que vai guardar o nosso coração, né, saber quem nós somos. É tão interessante quando nós olhamos para a palavra de Deus e a gente vê que antes de Jesus começar o seu ministério, o que ele ouviu do Pai foi a voz que veio, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Antes de Jesus fazer qualquer coisa, ministerialmente, de ter uma aprovação pelas pessoas, ele já era aprovado pelo Pai. Já foi comprovado, né? O Pai já dizia assim, em quem eu tenho prazer, esse é o meu filho amado, ele já era amado, ele já tinha a aprovação do seu Pai. Então, quando nós temos essa convicção de quem nós somos em Cristo, essa vai ser a nossa base para passar por diversas circunstâncias, né? E é muito importante nós entendermos que não existe nada mais importante para nós do que nós agradarmos o coração do Pai, entendermos que o que Deus pensa a nosso respeito é mais importante do que o que qualquer outra pessoa pensa a nosso respeito. Sim, eu entendi muito isso, eu entendi e não só isso, eu acho que
você caminhar com pessoas que vão te ajudar você a entender quem você é, né, pastor? Eu acho que isso é muito importante. E nos momentos difíceis, assim, mesmo às vezes estando fora do país ou num lugar que talvez você não tenha aliança com pessoas assim, mas assim, a minha esposa, ela foi sempre muito firme nesse quesito, né? Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, da minha família, porque no momento, às vezes, que eu estava, sabe, às vezes fraco, capengando, assim, no sentido de psicologicamente, tô dizendo na questão futebolística, a minha esposa, não, vamos lá, você sabe quem você é. Então, assim, não é só da minha parte para ela, é dela para mim também. Sim. Então, assim, você caminhar, você ter pessoas ao seu lado que vão te fazer enxergar quem você é realmente em Cristo, isso é importantíssimo. Caminhe com pessoas que vão te levar a você estar mais próximo do seu propósito, né? Pessoas que vão trazer uma palavra dura no momento em que você precisar, né? Pessoas que vão te levantar quando você precisar ser levantado, né? Com palavras, com atitudes. Então, eu acho que isso ajuda muito, pastor. Você caminhar com pessoas que sabem quem é e sabem quem você também é em Cristo. Sim, com certeza. Até porque a Bíblia, ela diz duas coisas muito importantes, várias, né? Mas duas que eu quero citar aqui. Uma delas, a palavra de Deus diz que as más conversações ou as más companhias corrompem os bons costumes. Isso aí é a maneira bíblica, né, de uma frase popular que diz, me fala com quem você anda que eu vou dizer com quem você é, né? Então, assim, quando você entende isso, você vai caminhar com pessoas que vão fazer a diferença na sua vida, que vão ser pessoas maduras. E aí entra um outro texto, né, que a palavra de Deus fala assim, que como o ferro afia o ferro, assim um amigo afia outro amigo. Que aí, o fato de você estar com pessoas que vão agregar na sua vida, não significa que elas vão sempre te elogiar. Sim. Às vezes elas vão precisar te alinhar e vão falar, opa, peraí, ó, você está perdendo a linha, né? E a gente vive um momento onde as pessoas, elas são tão mimizentas, né? Uma geração que sofre com crítica, que se você não falar para ela o que ela quer ouvir, ela já quer ir para outro lugar. Então, assim, na verdade, nós precisamos entender a importância dos relacionamentos e usar isso a nosso favor. Né? Ter relacionamentos saudáveis. Eu acho que propriedade, vocês podem dizer isso melhor. Eu acho que até mesmo no ministério, numa igreja, né? As pessoas hoje preferem receber uma palavra de um coach, né? Espiritual, entre aspas, do que receber uma palavra dura de um pastor. Se você subir num púlpito para pregar sobre a Bíblia hoje, são poucos os que vão aceitar. Agora, se você subir para pregar, né? Eu estou dizendo a Bíblia, com certeza a Bíblia ela é pregada, mas assim, de uma forma mais rígida, mais dura. Né? O próprio discurso de Jesus, ele era um discurso duro, né, antigamente. Né? E ele pergunta lá para os discípulos, vocês querem ir também? Né? Aí Pedro traz a palavra que já tinha sido revelada para ele, Senhor, por onde a gente vai? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Exatamente. Então hoje está muito assim, realmente. Você sabe que esse é considerado, né, lá no livro de João, quando Jesus ele faz essa revelação, ele diz assim, ó, eu sou o pão vivo que desce do céu. E aí ele diz assim, que somente quem comesse desse pão teria parte, né, com ele. E aí os judeus não entendem nada e eles falam assim, como que a gente vai comer ele fisicamente, né? Vamos virar canibal. Mas, assim, o texto deixa claro que ele estava falando da palavra. Sim. Então as pessoas vão embora por considerar esse discurso muito pesado, mas a grande verdade é que Jesus está falando que não existe como a gente andar com ele sem a gente ter uma união real com ele, né? Sem a gente comer a palavra. E comer a palavra, o que é, né? Quando você come alguma coisa, você perde o poder sobre aquilo que você comeu, né? Isso é bom e é ruim. Que às vezes você come uma coisa que faz mal, filho, já era, já comeu, né? Não tem o que fazer. Então, a palavra é isso, você tem que permitir que ela cumpra o seu papel. Não é você manipular a palavra, mas é você comer, permitir que ela cumpra o seu papel, e você não tem mais controle sobre ela. E isso é obediência, né? Amém. Isso é a gente obedecer à palavra de Deus. Então, os princípios eternos de Deus são inegociáveis. E a gente precisa pregar esses princípios, e a gente precisa andar com pessoas que vão ter esses princípios Amém. E vão nos lembrar desses princípios, né? E aí entra de novo essa questão, né? Principalmente nesse ambiente onde você está. Você até citou isso pra gente, um ambiente onde algumas coisas são tão fáceis,
são verdades, né? Sim. Tipo assim, a verdade para esse ambiente é isso. É isso. Né? O prato é esse, né? E aí o cardápio. O cardápio é esse. O cardápio é esse. Você tem uma vida de, entre aspas, de sucesso, porque a gente sabe que não é bem assim, Sim. né? Você acabou de dar um exemplo claro aí. Mas você pode, por conta disso, você pode desfrutar disso, dinheiro, status, poder, uma vida desregrada, tal. Eu tenho esse prato. E aí você tá ali naquele ambiente e você tem uma aliança com o Senhor. Bem tipo Daniel, né? E aí como que é lidar com isso? Lidar com as críticas e talvez até zombarias que talvez aconteça, provavelmente aconteça, as brincadeiras com relação a isso. Olha, eu amadureci muito nesse sentido das pessoas dizerem o que você tem que fazer ou não, né? No meio do futebol é isso que você falou, o prato está aqui, o cardápio é esse. Todo mundo está comendo esse cardápio, está pedindo essa comida, né? Todo mundo está lá no iFood pedindo essa comida. Você não vai por quê, né? Existe esse questionamento. Então eu acho que entra no princípio de eu saber quem eu sou, né? De eu saber quem me tocou lá atrás e quem continua me tocando mediante uma busca minha. Então, eu não conheci Jesus, ou Jesus me tocou somente para mim ser um grande atleta profissional de futebol, ser conhecido, né, no Brasil, ou talvez, não sei, mundialmente, né? Mas eu conheci Jesus porque realmente existe um toque que não existe, que vai abranger qualquer outro toque. Existe uma vida com Jesus que é vivida, que você vai viver no mundo todos os prazeres. Eu, antes da minha conversão, eu conhecia o mundo. Eu bebia, eu fumava, né? Eu ia em carnavais, né? Mas assim, hoje a vida que eu tenho, a paz que excede todo entendimento que está sobre a minha vida, sobre a minha família, eu não troco. Um dia, né? Como o salmista fala lá em Salmo 84, versículo 10, né? Mas vale estar um dia na presença de Deus do que 1000 em outros lugares, né? Sim. Eu preferiria estar na casa do meu Deus a estar em outros lugares. Então, assim, quando você entende isso, quando eu entendi isso no meio do futebol, eu falei, não, eu preciso saber quem eu sou. E a minha postura é essa. Eu não vou mudar porque o cardápio está me oferecendo isso, eu não vou comer isso. Eu vou comer minha saladinha, né, com meu bifinho, né, que a vida com Jesus eu acredito que é muito mais light do que essa vida no mundo. Né? Você vive uma vida de pressão no mundo. Né? Você tem que sempre provar. Eu preciso, porque eu sou um atleta profissional, eu preciso provar que eu sou bem sucedido, eu preciso ter um carrão, eu preciso ir numa balada, né, com muitos amigos, viver. Você pode ver um atleta de futebol, a grande maioria, eu acho que o erro está nisso aí. Ele vive cercado de pessoas. Né? Jesus ele viveu muito isso também. Né? A multidão seguia Jesus. Mas poucos conheciam verdadeiramente Jesus, né? E o atleta de futebol muitas das vezes é assim, ele tá numa multidão, mas poucos realmente conhecem o sacrifício que ele paga, o sacrifício que ele precisa pagar para continuar num alto rendimento, né? E a vida que ele precisa ter para ter um alto rendimento. E eu descobri isso muito cedo, graças a Deus que eu descobri isso muito cedo, né? Através de Jesus e na vida normal também, que eu não preciso estar comendo um prato que me oferece. Sim. Né? Eu vou escolher, a minha escolha foi por Jesus, né? Independente da pressão que eu vou sofrer ou daquilo que as pessoas vão dizer, né? Mas o importante é que eu chego na minha casa, eu ponho minha cabeça no travesseiro, eu durmo em paz e tenho paz com a minha família, tenho paz com os amigos que hoje eu sei que são de verdade. E eu acho que para mim isso que é o que importa e não é o que as pessoas vão dizer ou pensar ou vão impor para mim fazer. Eu acho que eu sei quem eu sou, né? A minha caminhada, eu sei o caminho que eu preciso percorrer, né? Muito falho, pecador, como todos nós somos, mas sabendo que existe uma misericórdia que se renova a cada manhã e o caminho que eu preciso continuar caminhando. Glória a Deus. E há presentes, né? Eu digo que o Senhor ele deixa bilhetes de amor no meio do caminho, né? Embora a nossa jornada nessa terra vai ter momentos de tribulação, mas essa paz, né? A paz é um presente e muitas pessoas elas confundem, né? É muito fácil quando uma pessoa está numa vida financeira difícil ou está começando na sua vida profissional, ela achar que o dinheiro vai ser a solução de todos os problemas dela, né? Que quando ela tiver dinheiro, ela não vai mais ter problema. E na verdade não é isso, né? Não é. O dinheiro, você não pode ser usado pelo dinheiro, né? Você tem que usar o dinheiro.
né? Ele não vai preencher o que você... Somente o Espírito Santo de Deus vai preencher no seu coração. Exatamente. Né? O dinheiro, você vai usufruir do dinheiro para ter uma vida boa, né? Para você abençoar pessoas, para você abençoar a sua família. Mas assim, tem coisas que não substitui. A presença de Jesus, ela é insubstituível. Não tem preço, né? É algo maravilhoso, ela né? é insubstituível. E aí, como que você lida com essa questão, por exemplo, eu imagino que a cada término de contrato, Sim. eu acredito que o coração de todo atleta fica ali, né, receoso, e agora? Como vai ser a próxima fase? Como que você lida com isso, com essas mudanças, com o que vai acontecer, né? O que você está pensando ao término de cada contrato? Como é que você lida com isso? A ansiedade, ela é muito normal, assim, nesse sentido, né, de finais de contratos, né? Inclusive o meu está acabando agora com o Santo André e eu não sei para onde vou ainda, mas eu aprendi a descansar e buscar um direcionamento de Deus. Eu lembro que estava até contando isso acho que pro Didi mesmo, pro Ed, no domingo. Eu estava no Cruzeiro em 2016 e eu tinha sido um dos que mais tinha jogado 2016 como treinador. Virou o ano 2017, eu virei o terceiro, quarto reserva da posição. Uau. E meu contrato terminava esse ano, 2017. E assim, eu não consegui entender, né? Assim, em 2016 eu fui o que mais joguei, em 2017 eu virei o terceiro, quarto reserva, como assim, né? Mas mesmo assim continuei fazendo a minha parte, né? Em questão de treinamento, de postura, né? De homem de Deus, como eu sempre tive. E as pessoas me contestavam de você está nessa situação aí, como é que você continua desse jeito? Eu falei, não, fica tranquilo aí que eu sei que na hora que Deus quiser, né, conforme a vontade de Deus, Ele vai mudar a minha sorte. E eu lembro que a gente estava disputando um campeonato, a gente ia jogar lá em Joinville, contra o Joinville. E antes dessa viagem, eu ajoelhei no meu quarto, né, da concentração e falei com Deus, Deus, ainda hoje o Senhor vai me dar uma resposta da situação que eu estou vivendo, de tudo aquilo que eu estou vivendo, e o Senhor vai me dar uma direção, porque eu não estou aguentando mais. Né? Eu falei assim com Deus, né, na minha inocência. E eu lembro que no meu percurso dessa viagem, um amigo meu me liga lá de Belo Horizonte, um pastor, e fala, Deus manda eu te dizer que Ele ouviu a sua oração e que hoje ainda Ele vai te mostrar que Ele é Deus. Glória a Deus. E nós chegamos em Joinville no hotel, a gente foi lanchar no andar de baixo do hotel, e do nada me liga o diretor do São Paulo, ou melhor, o diretor do Cruzeiro falou que o diretor do São Paulo queria falar comigo, que eu precisava subir para o meu quarto, que ia ter uma reunião entre o meu empresário, o diretor do São Paulo, e eu peguei e subi para o meu quarto. E nisso aí, o diretor do São Paulo falou, tô te ligando porque o São Paulo tem interesse na sua contratação, o Rogério Ceni amanhã após o jogo vai te ligar, né? Mas é para você ficar ciente que nós temos interesse e se você tem o interesse de vir para São Paulo. Eu falei, pelo amor de Deus, na situação que eu estava vivendo de terceiro, quarto reserva no Cruzeiro, eu falei, não, eu com certeza eu já tenho meu interesse. Né? Nesse momento eu não quero ouvir valores, mas a gente vai fazer o jogo de amanhã, após o jogo, o treinador vai me ligar, a gente decide. E aí foi o que aconteceu, o Rogério Ceni me ligou, falou que tinha interesse, que estava buscando um jogador da minha posição, do meu perfil. E nesse meio tempo eu já parei em São Paulo, já fiz exames no São Paulo e fui aprovado nos testes no São Paulo, né? Nos testes que eu digo em questão de fisicamente. E assinei com o São Paulo. Então, assim, as minhas decisões nesse sentido de finais de contrato sempre foi baseado em oração e num direcionamento de Deus. Amém. Né? Para o Bragantino foi a mesma coisa, quando eu saí do São Paulo para vir para o Bragantino. Todo mundo falava, Edmar, você é louco, você está saindo de um São Paulo, na camisa do São Paulo você vai para um Bragantino. Antigamente o Bragantino ele tinha uma má fama, né? Hoje o clube é espetacular hoje, né? Então assim, meus amigos, pessoas próximas falavam, Edmar, como é que você vai tomar essa direção de você ir para o Bragantino? Mas ninguém sabia da direção que Deus tinha me dado, porque na época eu tinha o Fluminense e tinha o Goiás para ir. Só que eu decidi vir para o Bragantino. Eu lembro que eu fui orar de madrugada pedindo a Deus direção, para Deus confirmar se era da vontade de Deus de eu vir para o Bragantino. Eu fui orar na varanda de casa, né, do apartamento que a gente morava em São Paulo. E, pastor, não me pergunte como. Eu sei que passaram 7 aviões no momento da minha oração. Eu olhei para o céu, passaram 7 aviões de uma maneira assim, que eu até me arrepio de falar, não sei como. E Deus falou, olha,
pode ir porque a minha vontade é boa, ela é perfeita e agradável. Perfeição, número 7. Perfeição. E no outro dia eu acordei de manhã, eu liguei para o meu empresário e falei, eu vou para o Bragantino. Não sei como vai ser, mas a direção que Deus me deu foi essa. Então, assim, a minha ansiedade, ela é combatida mediante uma direção que eu tomo perante a Deus. Amém. E tem um outro lado também, né? Igual ano passado. Eu fui para o CRB, né? Eu creio que existe uma vontade permissiva de Deus e a vontade soberana de Deus. Sim. Nesse sentido, eu não tive uma busca tão grande para ir para o CRB. Eu fui mais pela vontade do meu coração no sentido de alianças que eu tinha com amigos, né? Com famílias, né? Uhum. Então, nesse sentido, eu vivi a vontade permissiva de Deus, não foi a vontade soberana. Uhum. Né? Não foi uma passagem tão boa no clube, tanto é que eu pedi para sair um período antes do contrato se acabar. Então, assim, é interessante que nós precisamos buscar, a direção do Senhor, a gente né? precisa buscar uma direção de Deus, né? E Deus, ele vai falar, ele vai te mostrar, né? A direção que você toma mediante a Deus, acima de tudo, né? Às vezes você acha que a direção é um deserto, mas até mesmo nesse deserto você vai ter paz, né? Uhum. Deus, ele fala, olha, eu vou fazer um caminho no meio do mar para o meu povo passar, né? Então, independente do caminho que vai ser preparado por Deus, eu acho que, acima de tudo, a direção que Ele te dá, Ele vai te trazer paz. Amém. E eu vivi muito isso. Eu vivi o lado da paz, da direção, da busca de direção. Então, assim, eu estou buscando uma direção de Deus, do que vai ser, né? Eu já ia te perguntar agora. Nessa questão do fim de futuro, contrato. Né? Mas assim, eu acredito que no fim das coisas, né, na vontade, no tempo de Deus, ele vai trazer a direção, ele vai trazer a paz que eu preciso e a direção que eu preciso para estar feliz comigo, com a minha família e com Deus. Eu imagino também que agora, né, nessa fase, ainda se torna mais difícil, né? Porque Sim. Tem a questão da idade. É incrível. Existem algumas profissões e o futebol é uma, normal, né? muito Você normal. já está numa idade que já começa, né? Já começa. Uma para muitos já tinha que ter parado. Tô com 37, vou fazer 38, né? Mas como eu falei, eu acho que a paz que vem de Deus, eu acho que ela abstrai tantas coisas assim que você... Hoje eu não vivo com a pressão, eu preciso arrumar um contrato por causa da minha idade. Eu sei que se for da vontade de Deus dele abrir uma porta, ele vai abrir, né? Se for da vontade de Deus eu parar também no amanhã, ele vai parar. Assim, mas o desejo do meu coração, né, aquilo que eu planejei é de jogar mais um ano, né, e parar. Então, assim, não sei ainda para onde vou, né, mas acredito que o Espírito Santo de Deus vai dar a direção. Com certeza. Né, mas, assim, o desejo do meu coração é isso, porque eu também sinto muita falta de viver uma vida normal, né. Eu lembro que eu saí do CRB agora, eu fiquei quase 2 meses, né, de férias, eu fui para o Espírito Santo, depois voltei para Maceió porque as crianças tinham aula. E lá no Espírito Santo eu fui na padaria comprar um pão, eu comecei a gaguejar, me dá um pão aí. Eu falei, cara, eu não sei nem pedir um pão na padaria, vida normal. Eles falam de vida normal. Que o atleta de futebol nem na padaria bobear ele sabe ir para pedir um pão, para comprar um pão. Sempre tem alguém fazendo, né? Sempre tem alguém fazendo, ou pelas derrotas, né, no futebol, pelas pressões, você não sai, você se acolhe, né? Então, assim, eu falei, caraca, eu não tenho vida normal. Então, assim, o que eu mais sinto falta hoje é de poder, levar meus filhos na escola, né, final de semana. Vou visitar um amigo, vou fazer isso, aquilo. A gente não tem essa vida, né? Final de semana, normalmente, onde todos estão com as suas famílias, com a folga, o atleta, ele tá jogando, né? Uhum. Quando não treinando, ele tá jogando. Então, eu sinto muita falta disso, mas eu creio, né, que no tempo certo, Deus ele vai dar direção para mim estar vivendo esse tempo e tem muita vida pela frente ainda, né? Amém. Edmar, que conselho você daria hoje, né, para um cristão que está começando a sua caminhada com Deus e que de repente vive nesse universo, né? Ou não também, depende. Qual que é o conselho que você dá para quem está começando sua vida com Deus hoje? Pastor, eu acho que o início é muito difícil pelo peso que você carrega, né? Você toma um choque, né? Eu acho que quando você conhece a Jesus assim, né? Eu não posso dizer que a pessoa ela se torna um religioso, né?
Mas o peso da religião, né, de você ter que estar andando da forma correta, né? Porque o início é muito isso, você está naquele primeiro amor, você quer fazer as coisas tudo correto, você está buscando, você está indo, mas aí vem os tropeços, né? É muito normal tropeçar. É um processo, né? O processo ele é muito normal, os tropeços, os percalços da vida ele é muito normal, né? Então, assim, eu acho que o conselho é continue sendo quem você é em Cristo. Continue caminhando independente das suas falhas, dos seus erros. Continue olhando para Jesus. Claro, você, com o passar do tempo, da caminhada, você vai amadurecendo, você vai crescendo. Então, assim, se tem um conselho que eu daria, é assim, continue caminhando, não pare. Não pare por circunstância, não pare por pessoas, não pare por uma porta que foi fechada, não pare pelo peso da religião. Busque Jesus e continue caminhando, porque o início ele é muito difícil, mas o fim das coisas a Bíblia fala que é melhor do que o começo, né? Então eu acho que firma seus passos na presença de Deus, continue olhando para Ele. Jesus ele é fiel e justo para se sustentar desde o início até o final, mas tem uma coisa que eu aprendi também, que Deus ele faz a parte dele, mas a nossa a gente precisa fazer. O Deus caminhar não... é nosso, né? O confiar é nosso. O olhar para Deus, para Jesus é nosso. Então eu acho que o conselho eu acho que seria esse, pastora. Se é que eu posso dar um conselho, continue caminhando, não pare. Olhe para Jesus. Persevere, olhe para Jesus, né? Busque Jesus, né? Não permita que as dificuldades da vida venham te parar. Continue caminhando, você é uma bênção. Jesus te chamou para você ser mais que vencedor. E não vai ser um percalço, não vai ser uma caída, não vai ser um tropeço que vai te deixar parado. Por Jesus, não. Por você, talvez sim. Mas desde que você continue caminhando e olhando para Jesus. Glória a Deus. Talvez vocês não saibam, né? Até o Ed comentou aqui, o Edmar comentou aqui que ele estava numa conversa com o Didi e o Ed. Enquanto ele esteve aqui conosco em Bragança, uma coisa linda, né, que aconteceu é que a gente começou um GC lá no Jardim das Palmeiras, que foi fruto desse relacionamento, né, do Edmar com algumas pessoas. E até hoje nós temos lá, né, na casa do Didi, com a Dani, né, temos alguns irmãos lá, o Enos que está à frente desse trabalho, e tem sido algo tão maravilhoso. Então você vê que, assim como há o desafio, né, de você muitas vezes não estar constantemente em um lugar, você também tem a oportunidade de deixar uma sementinha lá para que o nome de Jesus seja glorificado. E nós somos muito gratos a Deus pela sua vida, porque nessa passagem a Nayara, linda, beijo para essa princesa, vai voltar a participar do louvor, com certeza, né? Vão ser bênçãos aí, a gente crê, se estiver no coração do Pai, porque no nosso tá, né, gente? A gente ama essa família e eu tenho certeza que vai ser um tempo maravilhoso aqui ou onde vocês estiverem plantados. E virou uma igreja lá, né, pastor? Praticamente, na última que eu fui lá, acho que tinha umas 50 pessoas. Contado, né? Bastante pessoas. E o reino, ele tem sido propagado, né, pastor? Pregado, né? Sim. E o que importa é que ele cresça e que a gente diminua, né? E sempre. O Didi, ele tem, eu vejo isso, o Didi, né, o Ed, eles têm sido um instrumento de Deus para propagar o evangelho, porque... não é todos que abrem os seus lares para fazer o que o que o Didi tem feito na casa dele, né? Sim. Então é bênção, agradecer vocês também, porque vocês, né? A gente lançou uma semente, mas quem tem dado o crescimento, vocês têm regado e Jesus tem dado o crescimento, né? Então, parabenizar vocês e agradecer também pelo suporte que vocês têm dado para eles. Somos cooperadores, né? Amém. Cooperadores do Evangelho. Estamos cooperando com o Senhor, todos juntos, né? Cada um com a sua parte. Edmar, quero te agradecer. Muito obrigada, né? Por você estar aqui com a gente hoje, compartilhando a sua história. Eu tenho certeza que essa história edificou seu coração de alguma maneira. Então, eu quero te pedir um favor. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Porque eu tenho certeza que há alguém que precisa ouvir exatamente aquilo que nós falamos aqui hoje. E o nome de Jesus vai ser glorificado. E mais uma pessoa vai conhecer a grandeza desse amor. Porque hoje pode ser o dia de recomeço da sua vida. Amém? Obrigada, pastora, muito obrigado por ter participado. Que Deus continue abençoando vocês. Um beijão no pastor Marco. Tá sumido ele. Preciso dar um abraço nele. Mas que Deus abençoe. Feliz de estar de volta aqui em Bragança. Amém. Ver pessoas que amam a minha pessoa, que amam a minha família. Sou grato a Deus por vocês estarem aqui, existirem. Amém. E parabéns pelo ministério. A igreja tem crescido muito.
Deus continue alargando as tendas de vocês, prosperando. E tamo junto sempre. Sempre que precisar, eu vou estar disponível. Muito obrigado. Glória a Deus. Isso aí, obrigada. Deus abençoe e até o nosso próximo podcast de Novos Começos.